Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Estado. Os textos a seguir expressam diferentes concepções de Estado. Embora ambos sejam, todos os três que eu vou abordar, sejam textos críticos, escritos contra as perspectivas políticas dominantes em suas épocas, eles trabalham com universos conceituais distintos. No primeiro trecho, Rousseau defende a soberania como exercício da vontade geral, os interesses que nós temos em comum, apontando-a como base de um Estado verdadeiramente democrático, onde a vontade geral, os interesses em comum, o povo possa ter vez e voz, e não de forma representativa, mas de forma direta. No segundo trecho, o anarquista Bakunin desvela as relações entre o governo e o Estado, fazendo a crítica do Estado burguês. E o outro é um texto do Dominique Lecour. O fim do Estado é inevitável. Isso está na obra Café Filo, As Grandes Indagações da Filosofia. Então, o governo de um Estado só é possível quando esse Estado é soberano, quando nenhum outro se impõe sobre ele, segundo Rousseau. A soberania não pode ser cedida ou isso significaria a perda do governo. Então, a soberania para Rousseau é inalienável. E quem deve deter a soberania? A vontade geral. A vontade geral não é a vontade da maioria, a vontade geral não é a vontade de todos, a vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Só esses podem vir a se tornar objeto de lei, de legislação, porque aí nós chegamos no consenso. Então só o consenso pode produzir lei, aquilo que não for consensual não deve ser legislado, segundo Rousseau. A primeira e mais importante consequência dos princípios até aqui estabelecidos é que somente a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade da sua instituição, que é o bem comum. Porque se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi a concordância desses mesmos interesses que o tornou possível. O que forma o vínculo social é o que há de comum nesses diferentes interesses. E, se não houvesse um ponto no qual todos os interesses se põem de acordo, nenhuma sociedade poderia existir. Ora, é unicamente com base nesse interesse comum que a sociedade deve ser governada, ou seja, a vontade geral, são os interesses que nós temos em comum. Digo, portanto, que a soberania, que é o exercício da vontade geral, nunca pode ser alienada e que o soberano, que é um ser coletivo, não é um indivíduo, não pode jamais ser um indivíduo, só pode ser representado por si mesmo. Então, eu não posso eleger ninguém para me representar, porque o único representante dos meus próprios interesses sou eu mesmo. E alguns interesses que eu tenho são incomuns com o resto dos indivíduos que habitam uma determinada sociedade. Então isso sim pode ser passivo de lei. O que for interesse divergente, isso não pode ter legislação que atue sobre isso, porque senão nós teríamos uma tirania, segundo Rousseau. Então a democracia representativa para ele é um engodo, é uma falsidade. Por quê? Porque quando eu elejo alguém para me representar, essa pessoa não me representa, essa pessoa só representa o interesse dela mesma. E por isso que ela faz algo que vai contra a minha vontade, contra os meus interesses e contra aquilo que eu acredito. Só eu posso representar o meu próprio interesse, segundo Rousseau. O poder pode ser transmitido, não a vontade. Então eu posso passar o poder para um representante, mas a minha vontade não, a vontade só eu a tenho. O interesse é meu e de mais ninguém. De fato, se não é impossível que uma vontade particular concorde em algum ponto com a vontade geral, é impossível pelo menos que essa concordância seja duradoura e constante, porque a vontade particular tende por natureza às preferências e a vontade geral tende à igualdade. É ainda mais impossível ter uma garantia dessa concordância, mesmo que essa concordância perseverasse, o que não seria um efeito da arte, mas do acaso. O soberano pode muito bem dizer, quero agora o que quer certo homem, ou pelo menos o que ele diz querer. Mas ele não pode dizer o que esse homem quiser amanhã, eu também quererei. Porque é absurdo que a vontade se dê grilhões para o futuro e porque não depende de nenhuma vontade consentir em nada que seja contrário ao bem do que se quer. Portanto, se o povo promete simplesmente obedecer, ele se dissolve por esse ato, perde a sua qualidade de povo enquanto povo. A partir do instante em que tem um amo, tem um senhor, alguém que detém o poder no lugar dele, não há mais soberano. E o corpo político é, por conseguinte, destruído. Isso não quer dizer que as ordens dos chefes não possam ser tidas como vontades gerais.
enquanto o soberano, que é livre para se opor a elas, não o fizer. Num caso assim, o silêncio universal deve-se deduzir o consentimento do povo. Então está na obra O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. Ele fala ali de inalienável, esse conceito. O que significa? Aquilo que não pode ser alienado, que não pode ser vendido ou dado ou tirado de alguém. Agora o texto 2, nesse texto, o Bakunin afirma que é impossível não se revoltar contra o Estado. E de fato, é impossível. E os anarcocapitalistas estão aí se revoltando contra ele, né? Os libertários tupiniquins, como Rafael da Ideias Radicais, o Paulo Cogos e tantos outros aí, né? Pois ele opera pela opressão, pelo abuso da autoridade. Não hesito em dizer que o Estado é um mal, mas um mal historicamente necessário. Por que necessário? Por que o mal é necessário? Nunca o mal é necessário, ou em algumas circunstâncias ele é necessário. Tão necessário no passado quanto será sua extinção completa, cedo ou tarde. Tão necessário quanto foram a bestialidade primitiva e as divagações teológicas dos homens. Isso foi necessário outrora, mas no futuro não será mais necessário. O Estado absolutamente não é a sociedade, é apenas uma forma histórica tão brutal quanto abstrata de tentar regular a sociedade. Nasceu historicamente em todos os países do casamento da violência, da rapina, ou seja, do assalto, do roubo, do saque, por conta dos impostos, né? Isto é, da guerra e da conquista com os deuses criados sucessivamente pela fantasia teológica das nações. Foi, desde sua origem, e permanece ainda hoje, a sanção divina da força bruta e da iniquidade triunfante. A revolta é muito mais fácil contra o Estado, porque há, na própria natureza do Estado, alguma coisa que leva à revolta. O Estado é a autoridade, é a força, é a ostentação, é a infatuação da força. E o que é a infatuação? É o ato de tornar-se presunçoso, de infatuar, né? Ele não se insinua, não procura converter, sempre que interfere o faz de mau jeito, com a violência, pois sua natureza não é de persuadir, mas de impor-se, de forçar, de violentar. Inutilmente tenta mascarar essa natureza de violador legal da vontade dos homens, de negação permanente de sua liberdade. Então, mesmo que determine o bem, ele o estraga, precisamente porque o ordena, e porque toda a ordem provoca e suscita revoltas legítimas da liberdade. E porque o bem, no momento da moral humana não divina, do ponto de vista do respeito humano da liberdade, torna-se um mal. Exploração e governo, o primeiro dando os meios de governar e constituindo a base necessária, assim como o objetivo do governo, que por sua vez garante e legaliza o poder de explorar, de arrancar dinheiro dos outros. São os dois termos inseparáveis de tudo quanto se chama de política. A política sempre foi assim. Desde o início da história, eles constituíram a vida real dos estados, seja o Estado antigo, o Estado teocrático, o Estado monárquico, o Estado aristocrático, ou os Estados modernos e democráticos, até mesmo os democráticos, né? Anteriormente, e até a grande revolução do fim do século XVIII, sua íntima relação era mascarada por ficções religiosas, legais e cavalheirescas. Mas desde que a mão brutal da burguesia destruiu todos os véus, aliás, nitidamente transparentes, desde que seu sopro revolucionário dissipou todas as vãs imaginações atrás das quais a Igreja e o Estado, a tecnocracia, a monarquia e a aristocracia puderam, durante tanto tempo, tranquilamente realizar todas as suas torpezas, todos os seus assaltos e violentações históricas, desde que a burguesia, cansada de ser bigorna, tornou-se, por sua vez, martelo, desde que inaugurou o Estado moderno, essa ligação fatal tornou-se para todos uma verdade revelada e até mesmo incontestável. A exploração é o corpo visível e o governo é a alma do regime burguês. E o Estado é um instrumento de dominação da burguesia, dos donos dos meios de produção e de exploração e também de domínio, de usurpação. E como acabamos de ver, uma e outra nessa ligação tão íntima são, tanto do ponto de vista teórico como prático, a expressão necessária e fiel do idealismo metafísico. A consequência inevitável dessa doutrina burguesa que procura a liberdade e a moral dos indivíduos fora da solidariedade social. Essa doutrina leva ao governo expoliador de um pequeno grupo de privilegiados ou de eleitos à escravidão expoliada da maioria e, todos, à negação de toda a moralidade e de toda e qualquer liberdade. Então, o que é o expoliador? O mesmo que saqueador, que rouba, que usurpa,
que tira o que não é seu dos outros, no caso nossos contribuintes, na verdade, saqueados. Agora, além do que foi estudado nesses dois textos anteriores que a gente viu, né, vejamos esses textos abaixo do Dominique Lecour. A reflexão da filosofia política clássica evidencia, entretanto, um aspecto do Estado que contesta de antemão essas concepções instrumentalistas de um instrumento, ou funcionalistas, o Estado como função, o Estado como instrumento de dominação, ou o Estado como uma função de dominação. O economismo que hoje domina o pensamento das ciências sociais não deveria fazer com que subestimássemos sua importância. Somos tributários de Thomas Hobbes, que conceituou e defendeu o Estado absolutista, por ter sido um dos primeiros a estudar esses aspectos em sua teoria da pessoa fictícia do soberano. Essa pessoa fictícia que é o Estado do soberano, né? A frase que se atribui a Luís XIV, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, o diz bem. A unidade física visível da pessoa do soberano, quer se trate de um monarca ou de uma assembleia ou de um governo abstrato, figurado pela palavra Estado, realiza-se por artifício a união dos cidadãos, e no caso de Hobbes é o súdito, que a ele confiam sua segurança e seu bem-estar. Então eu renuncio ao direito de fazer justiça com as minhas próprias mãos e confiro esse direito e esse poder ao Estado. Em nome disso, eu dou a ele também o poder absoluto sobre a minha vida, a minha liberdade e os meus bens e a de todos os outros súditos, né? Tem esse poder, assim como o Estado vai ter o poder absoluto de fazer as regras do jogo, de julgar conforme bem entender e também de mandar executar aquilo que bem quiser. Então, o Leviatã revela, assim, suas forças propulsoras antropológicas e também pantagruélicas, monstruosas. Pantagruélicas, né, antropológicas, com as quais tem que lidar essa pretensa máquina que é o Estado, esse corpo artificial. Spinoza, pouco suspeito de simpatia pela monarquia absoluta, concorda nesse ponto com o filósofo inglês. Define o Estado como um indivíduo que só pode existir sobre o modelo de uma pessoa, dotada de uma vontade. O corpo do Estado, escreve ele em seu tratado político, deve ser dirigido como que por uma única alma, e é por isso que a vontade da cidade deve ser considerada como a vontade de todos. Depois o Rousseau vai dizer que essa vontade de todos é a vontade geral, não de todos, porque a vontade de todos gera uma espécie de totalitarismo. Eu estava antevendo o que depois viria no caso dos governos do século XX. Né? É uma vontade geral. Vontade geral são interesses que nós temos em comum. Vontade de todos é quando você diz que todos pensam da mesma maneira e quer impor isso, quer forçar isso. E em nome dessa vontade de todos, você vigia, controla, domina, mata, persegue. E acrescenta que as leis são a alma do Estado. Enquanto permanecerem, o Estado subsiste necessariamente. Mas as leis não podem permanecer invioladas se não estiverem sob a proteção da razão e das afeições comuns dos homens. O fim do Estado é inevitável, vai questionar Dominique Lecour. Lecour, vai tomar no cu. Você sabia que cu em francês é o pescoço? É porque na França, tanto o pescoço quanto o cu exalam o mesmo aroma, né? Então, o Estado tal como o conhecemos nem sempre existiu. Sem dúvida, o mundo atual nos pede para inventarmos formas novas de organização política. Mas nada seria mais grave do que esquecer, por cientificismo, as forças propulsoras antropológicas com as quais tiveram sempre de lidar os Estados modernos. Pois essas forças não desaparecerão. Lembrando que o Spinoza defende também um tratado teológico político, ele vai dizer que o poder político é um poder teológico e que a religião foi criada justamente para deter ou para instituir e legitimar um poder religioso sobre as pessoas. Então você colocava o governo, a organização política, como sendo obra da vontade de Deus. E a religião foi criada justamente para isso, para ratificar essas formas de organização e justificá-las por meio de argumentos sobrenaturais. Pois essas forças não desaparecerão. Toda transformação da forma estatal consistirá apenas em sua reativação conforme novas regras.
E já vemos com nossos próprios olhos o preço que teríamos de pagar por uma denegação tecnocrática dessa realidade. O filósofo contemporâneo, agora esqueci o nome dele, ele escreveu Contra a Democracia, e ele defende a epistocracia, agora me fugiu o nome, eu tenho ele no Facebook, nas redes sociais, Jason Brennan. O Jason Brennan diz exatamente isso. Ele quer um governo tecnocrático, não mais fundamentado na vontade do povo, mas na tecnocracia, daqueles que entendem do que estão fazendo. Então, na economia, nós teremos economistas orientando a economia do país. Nos outros campos todos, na saúde, especialistas em saúde. Então, é a epistocracia, o governo daqueles que têm o conhecimento, e o conhecimento científico, o conhecimento técnico. Explosões assassinas de ódio nacionalista e racista em reação ao que apareceria como um puro e simples desmantelamento. O desamparo de uma juventude que se entrega à violência destruidora, drogas incluídas aí, na impossibilidade de adquirir uma identidade e tornar-se alguém. Ou ainda, por nostalgia, o efeito bumerangue do que Spinoza chamava o ódio teológico, que talvez seja o mais feroz de todos aqueles de que é capaz o ser humano. Então isso aí está em Dominique Lecour, o fim do Estado é inevitável. Será que é? Será que vai acabar mesmo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando aí sobre a soberania, né, em Rousseau, sobre o Estado e governo em Bakunin, Mikhail Bakunin nos textos escolhidos, e o Dominique Lecour, o fim do Estado é inevitável. Então quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário e sugestões de temas e assuntos para os vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.